Bem pessoal, essa é a minha impressora WSE 250. Então eu vou fazer um vídeo aqui para o amigo Nenzinho, que ele quer reparar uma máquina dele lá e quer ver alguns detalhes da máquina. Então vocês já aproveitam aí e já aprendem um pouco também sobre a máquina. Então essa máquina ela tem a saída AC ou DC nos mesmos pinos aí, entenderam? Esse pino aqui é incomum, vou mostrar para vocês, olha. Esse é o pino menos, que a gente chama de aterramento, é o pino comum. Mas quando vamos soldar na TIG, colocamos a tocha aqui. Quando estamos soldando em DC, essa saída será menos. Mas quando vamos soldar em AC/DC, ela varia em alternada, como vocês sabem. E essa máquina ela faz isso através de um único botão. Vai trabalhar em AC ou vai trabalhar em DC. Tem máquinas que é necessário ter as duas saídas, AC e DC. Então, olha como ela funciona aqui. Temos esse primeiro bloco aqui que vai chavear para o transformador. Transformador de ferrite de alta frequência. Então a parte de cima tem os transistores 2N ou 23N 50E. É 23N 50E. E embaixo os diodos retificadores. Entenderam? Tem que ser diodos rápidos. É o D92/2. Então olha o formato desse diodo. Ele é um duplo diodo. Então a parte de baixo tem diodo aqui e diodo do outro lado. A parte de cima tem transistor aqui e transistor do outro lado. O mesmo transistor. Então esse transistor ele está como se fosse na entrada. Ele recebe aí essa média de 350 volts. E depois ele vai distribuir para o transformador chaveador e vai ter na saída. Aqui na saída são dois indutores filtros, porque essa máquina é de alta frequência. Então se não tivesse esses indutores, aconteceria de fritar aqui os diodos. Então essa é a primeira parte da máquina. Se ela fosse só DC, precisaria só dessa parte aqui. Então nessa saída aqui, olha para vocês verem aqui. Aqui tem positivo e negativo. Agora vai jogar para o segundo bloco. Esse aqui é chaveado por um transistor, ou melhor, pelo um CI K2535, que é o SG. Esse é divisão de KI, é só porque é europeia, coisa e tal, mas é um transistor, um CI SG. Depois eu falo mais detalhado sobre esse bloco para vocês. Vou mostrar primeiro, nesse primeiro vídeo, só o apanhado dela, os blocos. Então, ela é jogada para esse bloco. Quando ela está nesse bloco aqui, aqui já vai ter a saída por negativo, olha, saída por negativo, e a parte de cima a saída para o positivo. Então esse bloco aqui é um bloco só de MOSFETs, é o IRFP 260M. Então a configuração dele é essa: gate, dreno e source. A parte de baixo a mesma coisa: gate, dreno e source. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8, 16, e do outro lado a mesma coisa, 32. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês o outro lado. Olha aí, o outro lado aqui, olha. Então esse bloco aí trabalha só com esses transistores. Esse bloco aí, depois que ele começa a trabalhar, ele não joga mais para um transformador, ele já vai jogar para a saída. É o que vai fazer a alternada para um lado e para o outro. Então o que essa máquina faz, ao meu entender, é só ligar essa etapa aqui para fazer o chaveamento AC/DC. Então, para fazer o chaveamento de DC para AC, entenderam? Então aquele bloco de lá, primeiro de lá, vai jogar para cá. Olha ele lá, olha. Tá vindo lá, positivo e negativo, entenderam? Jogou para aqui. E aqui a saída daqui, positiva e negativa, quando vamos trabalhar em DC. Quando é em AC, aí os transistores vai entrar chaveando, mas já vai chavear aí a saída, não vai chavear mais para a entrada igual esse grupo aqui. Esse grupo que eu falei para vocês, esse primeiro bloco, pega a alta tensão, joga essa alta tensão no transformador, vai ser rebaixada para a saída, entenderam? Aqui a bobina TIG eu já mostrei para vocês. Amanhã eu filmo para vocês os outros detalhes aqui das partes de chaveamento. O Nezinho vai dar uma olhada aí, ele vai ver no vídeo como é que ele vai ver. Se ele vai fazer o bloco dele lá, se vai fazer outra dessa aqui ou se ele vai fazer lá.
O pessoal está perguntando o seguinte: se tem como pegar essa máquina com saída DC e fazer uma AC. Acontece o seguinte, que para fazer um AC vai ter que fazer desse modo aqui. Quem está acostumado a trabalhar com essas máquinas aí, com os inversores, ela é como se fosse um inversor, só que um inversor diferente. Não é igual o inversor que pega o inversor conversor, que pega a tensão de 12 volts e chaveia ele para o trafo para sair 220. Esse já é o contrário. Esse aqui pega a tensão aqui depois de... Deixa eu mostrar o primeiro bloco que recebe. É esse aqui, olha. Esse é o primeiro bloco. Esse bloco aqui recebe a tensão da rede, retifica ela, passa pelos filtros capacitores aí. E aí, depois desse filtro capacitor, vai vir para aqui para os transistores chavear. Os transistores aqui. Depois que os transistores chaveia, é que eles vão jogar para os diodos. Depois dos diodos aí fez a retificação, vai jogar para aqui para a saída, como eu falei para vocês. E aí tem a parte de alta frequência dela, que eu falei em um outro vídeo para vocês como é que funciona. Então eu não vou entrar muito nesse detalhe aí, entenderam? Bem pessoal, então de acordo com o Nezinho foi pedindo aí para fazer a filmagem para ele. Essa primeira parte aqui ele já está acostumado a ver aí. Essa segunda parte aqui de controle, esses controles aqui, eles são os controles de tempo, temporização de tempo, o pré e pós gás, fazer essas funções aí. Aí depois vem para aqui para a gente fazer a escolha. Tem também aqui a escolha aqui de TIG ou eletrodo, porque quando ele está trabalhando com TIG tem que ter o gatilho, e no eletrodo a gente não vai precisar de gatilho, tocou lá, vai funcionar. Então já ficou um pouco tarde aqui, eu tive que fechar a oficina, o pessoal fica até tarde, às vezes fica conversando e perguntando e pedindo dica, e às vezes até conversando não deu para começar mais cedo. Mas amanhã eu vou ver se eu começo mais cedo, e aí de acordo com o pedido que ele fizer lá, qual a parte que ele quer que detalhe mais, eu já mostro a vocês aí também, entenderam? Então eu já mostrei ela, já mostrei para vocês que foi uma máquina bem montada, com os dissipadores de bloco muito bem montado. Então os detalhes básicos já mostrei a vocês. Ficou faltando só essa parte aí de chaveamento. Outra coisa também que eu ia esquecendo. Olha, um colega nosso aí estava fazendo uns testes numa máquina dessa. E aí ele ligou a máquina, pegou o multímetro e tocou no gate. E aí, como diz ele, pegou fogo e tudo. Olha, isso deve ser evitado. Multímetro a gente não coloca nesse tipo de chaveamento quando está ligado. Aqui a gente só pode colocar aqui um osciloscópio ou um aparelho de teste sensível a esse tipo de frequência, que ele não vai interferir. Então o que acontece? A ponta do multímetro ele tem tensão o suficiente e corrente para ligar o gate. Então o que acontece? Aqui está entrando uma frequência, quando você coloca o multímetro, ele não deixa o MOSFET desligar. Ele vai permanecer com ele ligado, ele vai ligar em tempo diferente. E aí estoura tudo. Então nunca faça isso. Aparelho ligado a gente só pode colocar aqui um osciloscópio para a gente ver a frequência, como está trabalhando. Então depois eu faço um apanhado mais detalhado e coloco para vocês esses detalhes aí. Então nesse tipo de aparelho nunca liga o aparelho e coloca o multímetro. Eu já vi gente falando a mesma coisa também quando vai testar as placas de esteira elétrica. A placa de esteira elétrica ela é um inversor de alta frequência, onde a gente controla ali a frequência para dar maior ou menor velocidade ali na esteira. É a mesma coisa, a gente pegar ali qualquer tipo de aparelho comum aí, triscar no gate, vai ligar esse gate direto aí. Então tem que tirar o aparelho da tomada, esperar os capacitores descarregar, para você estar fazendo isso, para você não queimar. Não pega um teste de qualquer jeito e coloca aí no gate dos aparelhos, termina queimando. E entre eles aí tem um capacitor, ou melhor, tem um resistor de descarga, ó, aí, ó, entre gate e source, entenderam? Que é aquele resistor que a gente fala de resistor de pull down. Olha ele aí, olha. De acordo, esse resistor, a medida dele é de acordo a tensão que está entrando, de acordo essa descarga de gate para desligar o gate. Eu mostrei isso para vocês em um outro vídeo, que o MOSFET, depois que a gente liga ele permanece ligado ali, a gente tem que desligar ele depois.
Então pessoal, esse vídeo era só um apanhado aí geral para o amigo ver aí. E depois ele próprio vai ver o que ele mostra, o que eu mostre mais para ele completar aí a máquina dele. Então se gostaram, deixa um ok, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.